É tempo de contar histórias. Eu quero que você agora viaje comigo num tempo que eu tenho plena e absoluta certeza que você visualmente não conheceu, corporalmente não sentiu, mas pode ir comigo até lá. Imagine agora que nós estamos dentro de uma máquina do tempo. E eu peço a licença para vocês, porque eu conduzirei o painel de controle. Nós iremos agora, direto para o ano de 1922. E algo muito interessante acontecia a alguns metros de onde estamos. Nós temos acontecendo aqui a inauguração nesse ano desse prédio, que eu acredito que a arquitetura possa ser muito fácil de compreender para muitos, para outros talvez não. Nesse ano era inaugurado o prédio Álvaro Botelho, no campus hoje histórico de uma das mais tradicionais universidades do mundo. E você consegue imaginar que esse prédio, mais tarde, seria denominado um museu. E nesse intervalo de criação e de denominação de um museu, essa estrutura seria palco de um dos eventos mais emblemáticos de Lavras, a terra dos ipês e das escolas. E como nós estamos juntos viajando pelo tempo, e nós estamos agora em 1922, naquela imagem anterior, você está comigo agora em outro cenário, numa fazenda, no interior dos Estados Unidos. E você está ouvindo agora comigo um choro de uma criança. Exatamente, nós estamos quase testemunhando o nascimento. Esse bebê que está chorando, que vocês ouvem comigo, é John Stout. Como estamos em Minas, vamos amineirar o nome dele. É o nosso Joãozinho, um pequeno bebê, que nasce no mesmo ano que o nosso prédio. Joãozinho cresce numa vida simples, incentivado pelos pais a buscar habilidades, competências. Joãozinho logo descobre que a educação poderia mudar completamente o futuro dele. Correu atrás, estudou, plantou sementes e conseguiu ser aprovado numa renomada instituição de ensino, onde cursou 2 engenharias distintas. Adorava calcular. Beber água para ele, fazer cálculos, era uma coisa só. Fazia com muita tranquilidade. Joãozinho logo cresceu e, de repente, ele recebe uma convocação para um dos eventos mais tristes do século XX, a Segunda Guerra Mundial. O nosso jovem engenheiro, então, segue para a batalha, cumpre o seu papel, mas acredito eu que em muitas das noites, refletindo sobre aquilo que estava acontecendo, ele olhava para o céu, contava as estrelas que ele tanto admirava, via astros celestes que ele tanto gostava, e ali, certamente, ele pensava como eu poderia alcançar as luzes da abóbada celeste. Joãozinho, então, sai do exército e continua, juntamente com a sua recém-esposa, a ensinar pessoas as mais variadas matérias. Lendo um pequeno panfleto, ele descobre, lembrando que ele era poliglota, ele falava o inglês nato, falava o mandarim, o russo e o nosso querido português. Ele descobre que uma escola no interior das Minas Gerais precisava de um professor de engenharia. O Joãozinho, então, com a sua esposa, decide embarcar numa viagem que mudaria a própria vida dele. Ele, então, vem parar numa cidade chamada Lavras, a terra dos ipês e das escolas. Como o próprio nome já diz, a educação está no DNA do nosso município. Joãozinho que chega, começa já a abalar as estruturas com uma cultura um pouco diferente, um português um pouco carregado, mas logo já foi denominado como sendo um cientista de ponta,
fez grandes amigos. Homem do campo, criado na roça, bom de conversa, assim como eu, que adoro um café com prosa. Joãozinho, muitas pessoas que o conheceram, gostava de ficar no seu laboratório, fazendo experiências das mais diversas. Mas, conhecedor das ciências como ele era, sempre ficava sintonizado na Rádio Moscou, porque ele estava acompanhando o pós-guerra e a recém-iniciada corrida espacial. O nosso cientista ficou sabendo que os russos estavam então planejando o primeiro satélite artificial, que ganharia depois o nome de Sputnik. Em certa noite, ele ouve que os russos alcançaram a sua façanha e colocaram em órbita aquele maquinário que ninguém imaginava, talvez, que um dia chegaria lá. Ouvindo a Rádio Moscou, ele então pega uma tábua de cálculos, um pedaço de papel, um lápis, e começa a fazer cálculos de trajetória em Lavras. Numa noite de outubro de 1957, exatamente na porta do prédio que nós vemos aqui, o Joãozinho, nascido no mesmo ano de inauguração, consegue fazer os registros de pontos de luz no céu, recortes de um jornal da época. Esses pontos de luz nada mais era do que a Sputnik passando sobre os céus da cidade. Talvez você ache isso um fato normal. Não, se eu te falasse que ele foi o único no planeta a fazer a imagem da Sputnik no hemisfério sul. Logo a notícia correu. Ainda mais quando souberam que a imagem tinha sido feita numa máquina que ele mesmo construiu, uma espécie de um telescópio que fazia fotos na época. Os principais jornais baixaram no Brasil, jornais estrangeiros, e os jornais brasileiros correram para Lavras. Folha da Manhã, Folha da Tarde, Jornal do Brasil. E o Joãozinho, aquele menino simples, ganhou as páginas da história. Mas isso não para por aí. Logo ele recebe uma correspondência de um importante político norte-americano, e lá ele estava sendo convidado a integrar um recém-projeto criado pelo governo chamado Missão Apolo. Diante daquele desafio, diante de ter a oportunidade de talvez tocar as estrelas que ele antes olhava lá na roça, durante a batalha na Segunda Guerra Mundial, ou aqui nos céus da cidade, Joãozinho aceita o convite, e depois de quase uma década morando aqui, ele se despede de grandes amigos aqui em Lavras, e segue de volta para os Estados Unidos, e participa de uma grande fatia da missão Apolo. Mas Lavras não saiu do seu coração. O nosso Joãozinho, ele resolve então fazer um documento com nomes de pessoas que ele admirava, amigos, filósofos, personagens da história, histórias contadas para ele, histórias registradas em livros, histórias passadas por gerações, e ele resolve incluir instituições e localidades. E nesse documento, o nosso cientista coloca o nome Lavras. Esse documento é microfilmado, colocado numa cápsula de alta resistência, e a bordo da Apollo 14, o nome de Lavras seguiu para o espaço e hoje repousa em solo lunar. Acredito que isso traga um certo espanto para você. A educação transforma. A educação mexe com os corações. John Stout, anos mais tarde, é reencontrado nos Estados Unidos por um mineiro curioso, investigador nas horas vagas, que nas férias gosta de viajar para contar a história. Esse que vos fala reencontra John Stout vivo aos 94 anos no Texas. E na busca por contato, descobre-se que ele já estava quase completando sua jornada de vida.
3 meses depois, John Stott vai morar nas estrelas que ele tanto admirava. O legado dele virou história, virou um livro, lançado nos Estados Unidos e Canadá, do qual eu tive a grande oportunidade de prefaciar, junto com a escritora, intitulada na capa da biografia que nós vemos aqui agora. Stout deixou um legado, conseguiu levar o nome de Lavras para a lua, e tudo começou com uma semente plantada por meio da educação, plantada diante de um cenário que talvez você se veja nele em algum contexto da sua vida e jamais imagine que você é capaz de romper barreiras e romper fronteiras. Quando nós olhamos o nome da cidade, vemos aqui de forma bem clara um local onde se explorava minério, onde se explorava ouro durante o Império. Mas quando nós olhamos esse nome, jamais imaginamos a riqueza histórica que existe aqui. Quando você, por exemplo, caminha pela famosa rodovia Zito de Abreu, ou Estrada do Madeira para muitos, sem imaginar que ao passar ali com seu carro, sua bicicleta ou na sua corrida matinal, você está na proximidade de grandes sítios arqueológicos mapeados de quase 300 anos de história da cidade, onde você tem pontos minerários dos nossos fundadores, na época do Império. Ou, por exemplo, ao ir, digamos que para a prefeitura resolver algum assunto administrativo, você passe por potenciais e possíveis pontos minerários que há centenas de anos possuíam ali trabalhadores incansáveis. Ou quando você resolve subir a rua Pedro Salles, ou passar pela nossa linda rua Francisco Salles, talvez debaixo desse sol escaldante, um asfalto quente, sem imaginar que ali debaixo repousa trilhos de um período transformador do transporte móvel na cidade e público no início do século XX, do nosso tradicional bonde. Vivemos numa cidade repleta de histórias, histórias que instigam o passado, que mexem com o presente e que precisam nos preparar para o futuro. Diante desse contexto, eu te pergunto, qual é a sua história? Qual é o seu legado? Eu sou daqueles que gosta de sentar com uma garrafa de café coado, um pãozinho de queijo e um pacotinho de biscoitos para ouvir histórias. Cresci ouvindo histórias e hoje gosto de contar histórias. Confesso, em muitos momentos eu me desapego um pouco do mundo digital que acelera o nosso coração e a nossa mente para alguns momentos de simplicidade, para que eu possa olhar nos olhos de alguém ou de alguns e trocar uma boa prosa. Ao longo da jornada nós temos a oportunidade de sermos referência para pessoas. Talvez você chegue ao final da sua jornada de vida sem saber para quem você é ou foi referência. Mas hoje nós temos a missão de, ao deitarmos no travesseiro, entendermos que nós temos uma grande responsabilidade de trabalhar o nosso íntimo, o nosso eu, o nosso jeito de ser, para que possamos ser referências e, ao mesmo tempo, quem sabe, ser alvos de contação de histórias a nosso respeito. Talvez não sejamos capa de livro, temas de streamings dos mais variados espalhados por aí. Possivelmente você não seja citado como nome de rua, isso não importa. O grande momento é quando você passa a habitar isso que bate aqui no seu peito 24 horas por dia e te faz fazer parte de histórias que são contadas no maior laboratório já criado, a sociedade, a família, o seu meio. Sendo assim, eu pergunto, qual é a sua história? Você é parte de algo. Muito obrigado.